Já alguma vez se interrogou sobre o que terá acontecido nas últimas 24 horas da vida de Hitler? Vamos viajar até ao ano de 1945. Enquanto o Exército Vermelho Soviético avançava implacavelmente em direção a Berlim, a cidade afundava-se no abismo do desespero. O inverno gelado tinha testemunhado a morte de 450 mil alemães, e a primavera não foi mais simpática, ceifando mais 280 mil vidas. Entretanto, o comando de Hitler na Hungria pintava um quadro sombrio de tropas desmoralizadas. Os civis, tomados pelo medo, fugiram das suas casas, com as suas vidas destruídas pela aproximação dos soviéticos. A guerra transformou-se num espetáculo horrível de assassinatos em massa e atrocidades indescritíveis. O dia 16 de abril marcou o início do fim, quando as forças soviéticas invadiram Berlim. As esperanças fúteis de Hitler para uma resolução pacífica foram brutalmente destruídas. No entanto, o regime nazi persistiu na sua brutalidade monstruosa, chegando mesmo a envolver a juventude hitleriana na luta. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, apelou para que os berlinenses defendessem a sua cidade sem se aperceberem da terrível provação que estavam prestes a enfrentar. Entretanto, no bunker, o estado mental de Hitler estava a deteriorar-se rapidamente. A notícia da morte do presidente Roosevelt, em 12 de abril, despertou nele uma réstia de esperança de que Truman pudesse negociar a paz. Mas o seu colapso em 22 de abril marcou o seu reconhecimento da derrota inevitável. Fez uma última aparição pública para felicitar a juventude hitleriana, um testemunho do seu estado de desespero. À medida que o Exército Vermelho avançava para Berlim, o controle de Hitler sobre a realidade estava desaparecendo. A sua última esperança estava a desvanecer-se rapidamente e o mundo estava prestes a testemunhar as últimas horas de um tirano cujo reinado tinha provocado destruição e devastação. Estava montado o cenário para o fim de uma era, um período que ficaria para sempre gravado na história como uma recordação das atrocidades da guerra. Fique atento à medida que nos aprofundamos nas últimas horas da vida de Hitler, uma narrativa arrepiante que revela a queda de um ditador e o fim de um reinado de terror. O dia 16 de abril marcou o início do fim, com o avanço implacável do Exército Vermelho Soviético. A outrora invencível cidade de Berlim viu-se à beira do desespero. As perdas alemãs foram espantosas, 450 mil em janeiro e mais 280 mil nos 3 meses seguintes. Os relatórios do comando de Hitler na Hungria pintavam um quadro sombrio, um exército desmoralizado, atormentado pela derrota e pelo medo. À medida que as forças soviéticas se aproximavam, os civis apanhados no fogo cruzado fugiam, com as suas vidas desfeitas pelos horrores da guerra. A cidade, outrora um símbolo do poder nazi, era agora um teatro de atrocidades inimagináveis e de assassinatos em massa. O fim estava próximo, e a população de Berlim só podia preparar-se para o inevitável. A invasão de Berlim no dia 16 de abril foi a sentença de morte para o regime de Hitler. Todas as esperanças que restavam de negociações de paz foram brutalmente destruídas quando a cidade caiu no caos. No entanto, numa tentativa desesperada de se manter no poder, a máquina nazista continuou com suas horríveis operações. A juventude hitleriana, crianças que mal tinham saído da adolescência, foi atirada para a linha de frente. O ministro da propaganda Joseph Goebbels, num último ato de desafio, apelou para os berlinenses para que defendessem a sua cidade. Mal sabiam eles os pesadelos que os aguardavam. Entretanto, nos confins do seu bunker, Hitler estava a perder o controle da realidade. As notícias da morte do presidente Roosevelt tinham lhe dado um vislumbre de esperança de que Truman pudesse estar aberto a negociar a paz. Mas à medida que os dias passavam e as forças soviéticas se aproximavam, a esperança de Hitler começou a desvanecer-se. O seu colapso no dia 22 de abril foi o reconhecimento absoluto da derrota iminente. No meio do caos e da destruição, o estado mental de Hitler estava a deteriorar-se. A queda de Berlim não foi apenas o colapso de uma cidade, foi o desmoronamento de um regime tirânico, um testemunho do poder destrutivo da ambição descontrolada e das consequências devastadoras da guerra. A queda da cidade marcou o início do fim do reinado de Hitler, um reinado que tinha deixado uma cicatriz indelével na face da humanidade. No bunker, Hitler estava a perder o controle da realidade. À medida que o peso da sua derrota iminente se abatia sobre ele, o seu estado mental começou a entrar numa espiral. A notícia da morte do presidente Roosevelt, dia 12, tinha inicialmente despertado uma réstia de esperança no coração de Hitler. Agarrou-se à crença de que Truman, o sucessor de Roosevelt, poderia estar aberto a negociações de paz, numa tentativa desesperada de salvar o que restava do seu regime em ruínas. No entanto, esta esperança durou pouco, e a realidade da situação não tardou a cair-lhe em cima. A última aparição pública de Hitler foi um testemunho arrepiante do seu estado de deterioração. Saiu do seu bunker para felicitar a juventude hitleriana, um grupo de crianças e jovens adultos que tinham sido cruelmente explorados pelo regime nazista. O desespero nas suas ações era palpável, pois procurava retirar forças do fervor da inocência, mesmo quando o mundo à sua volta se desmoronava.
o reconhecimento da sua derrota iminente foi uma pílula amarga para engolir. Em 22 de abril, Hitler finalmente sucumbiu à realidade da sua situação. Este dia marcou uma mudança significativa no seu comportamento, um colapso que assinalou o fim das suas aspirações delirantes. Ele já não era o líder confiante que outrora tinha tido as rédeas de uma nação poderosa. Em vez disso, era um homem encurralado, consumido pelo fracasso da sua grande visão. Com a derrota iminente, a traição começou a desenrolar-se dentro do círculo íntimo de Hitler. À medida que as paredes se fechavam à sua volta, os outrora leais seguidores de Hitler começaram a procurar a sua própria sobrevivência. A atmosfera dentro do bunker tornou-se tensa, carregada com a antecipação do fim. O outrora poderoso Führer, agora uma casca do seu antigo eu, foi deixado a lidar com a dura realidade da sua queda. O seu sonho de um Reich de 1000 anos foi destruído, deixando-o apenas com os ecos das suas próprias ilusões. À medida que o Exército Vermelho se aproximava, os aliados de Hitler estavam a abandonar o navio. O bunker estava cheio de tensão e traição à medida que o fim se aproximava. Entre as traições mais chocantes estava a de Heinrich Himmler, um dos mais firmes aliados de Hitler. Himmler, numa tentativa desesperada de salvar o pouco que podia, tentou secretamente negociar uma rendição com os aliados. Este ato de traição foi visto como a derradeira traição por Hitler, que reagiu com uma fúria desenfreada. A sua ira não tinha limites e ordenou a prisão imediata de Himmler. Neste clima de medo e desespero, uma cerimônia sombria desenrolou-se no coração do bunker. No dia 28 de abril, Hitler casou-se com a sua companheira de longa data, Eva Braun. O evento estava longe de ser uma celebração do amor, mas sim um reconhecimento sombrio da sua desgraça iminente. As frias paredes do bunker ecoaram com as palavras ocas dos seus votos, um forte contraste com a alegria e o calor normalmente associados a tais ocasiões. A cerimônia foi uma coisa apressada, desprovida de qualquer aparência de alegria ou celebração. As testemunhas presentes, entre as quais Goebbels e Bormann, olhavam com ar sombrio, conscientes do destino do casal. Afinal, não estavam apenas a assistir a um casamento, mas ao ato final de um homem que tinha orquestrado um dos períodos mais horríveis da história da humanidade. Numa resolução arrepiante dos seus votos, Hitler e Braun prepararam-se para a sua morte iminente. O seu último ato em conjunto foi a ingestão de uma dose letal de cianeto. Hitler também se suicidou, não querendo correr o risco de ser capturado vivo. Os seus corpos foram então embebidos em gasolina e incendiados no jardim da chancelaria do Reich, um final mórbido para um reinado de terror. Numa cerimônia sem alegria, Hitler e Braun casaram-se, marcando o início do fim. A sua união e subsequentes mortes serviram como um potente símbolo do colapso do regime nazi. Este último ato de desespero e derrota marcou o fim do reinado de Hitler e o início de uma nova era, uma era que iria lidar com as cicatrizes deixadas pelas atrocidades da guerra. As últimas horas da vida de Hitler foram repletas de medo e desespero. Enquanto as paredes do seu bunker se fechavam, convocou a sua secretária Gertrude Trotteljunger para transcrever o seu testamento final. Mesmo nestes últimos momentos, Hitler negou qualquer responsabilidade pelo derramamento de sangue que tinha varrido a Europa. As suas palavras delirantes pintaram o quadro de um homem desligado da realidade, prevendo a morte iminente das testemunhas presentes na sala. O dia 30 de abril de 1945 marcou o último dia da vida de Hitler. Ele e a sua esposa recém-casada, Eva Braun, escolheram terminar as suas vidas juntos, numa pequena sala dentro do bunker. Os seus corpos foram descobertos mais tarde embebidos em gasolina. As suas formas sem vida são um testemunho arrepiante do fim do reinado tirânico de Hitler. No entanto, mesmo quando a vida de Hitler se esvaiu, a devastação do seu governo continuou a desenrolar-se. A Alemanha estava em ruínas, com Berlim a suportar a maior parte dos danos. Os edifícios foram reduzidos a escombros, as ruas estavam cheias de detritos, e a cidade, outrora vibrante, era agora um deserto desolado. Milhares de civis tinham morrido, e os que sobreviveram foram deixados a apanhar os pedaços das suas vidas destroçadas. O rescaldo do reinado de Hitler provocou ondas de choque em todo o mundo. As revelações horríveis dos assassinatos em massa e das atrocidades cometidas sob o seu regime deixaram uma cicatriz indelével na história da humanidade. O mundo tinha testemunhado as profundezas a que a humanidade se podia afundar sob o domínio de um único e implacável ditador. No entanto, no meio dos destroços, havia um vislumbre de esperança. O fim do reinado de Hitler marcou o início de uma nova era. Uma era em que as nações se uniriam para garantir que tais atrocidades nunca mais ocorreriam. Uma era em que as lições do passado seriam usadas para construir um futuro melhor. A morte de Hitler marcou o fim de uma era de horror, deixando para trás um mundo marcado pelas atrocidades da guerra. O seu reinado de terror tinha terminado, mas o impacto das suas ações iria repercutir-se nas gerações vindouras. O mundo tinha testemunhado o pior da humanidade, mas também tinha visto o potencial para a mudança, para a unidade e para a paz.